Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento. O Viver Mais está no ar e o nosso convidado de hoje é um dos maiores ou o maior especialista em dor de cabeça, Dr. João José. Que alegria receber o senhor aqui no Viver Mais. Uma alegria, é uma alegria estar aqui com você e com seus telespectadores E a gente para falar sobre dor de cabeça. Dor de cabeça, né, doutor João? É verdade que todo mundo, todas as pessoas sentem algum tipo de dor de cabeça? As estatísticas realizadas, inclusive aqui no Brasil, mostram que 97% das pessoas, pelo menos uma vez na vida, vão ter uma dor de cabeça, mesmo que fraca, né? Mas em torno de 20% das pessoas, ou seja, uma em cada 5 pessoas, tem pelo menos uma dor de cabeça por mês. Meu Deus do céu, doutor João, com toda essa evolução que a gente vive no mundo, evolução em todos os aspectos, há alguma possibilidade de se reduzir isso, de se sofrer menos com dor de cabeça? Ah, sim. A gente tem que compreender que as dores de cabeça, a sede do problema é no cérebro. E o cérebro é o único órgão que a gente não pode tirar para estudar e devolver. Então o cérebro, os estudos dos problemas que ocorrem no cérebro, eles são muito inferenciais, são através de técnicas de ressonância funcional. A gente só veio compreender mesmo como o cérebro funciona, como seus circuitos se interrelacionam, há mais ou menos uns 10 a 15 anos atrás. E isso foi que permitiu com que a gente entendesse as crises, por exemplo, de enxaqueca, que é a dor de cabeça que mais incomoda. Então, ano passado, na Alemanha, uma senhora que tem enxaqueca, ela se propôs a fazer uma ressonância funcional todos os dias durante um mês. Sentindo a dor? Sentindo ou não. Certo. Nesse mês ela teve 3 crises. E esse estudo foi um estudo sensacional porque ele ampliou muito o entendimento que a gente tem da doença enxaqueca, né? Porque esse é um aspecto muito importante. As pessoas tendem a explicar tudo que sentem. E com as dores de cabeça isso não é diferente. Então a pessoa vai tendo uma dor de cabeça e diz assim, não, isso foi porque eu comi tal coisa. Essa uma outra, emoção, me chateei. um estresse, ou porque eu não dormi bem, ou porque eu viajei. Quando a gente sabe que não, a maioria das pessoas que tem dores de cabeças frequentes, essas pessoas têm, na verdade, uma doença, é uma desregulação envolvendo vários mecanismos cerebrais. E no estudo feito com essa senhora, foi muito interessante a gente perceber que até 48 horas antes da crise, da enxaqueca, da dor propriamente dita acontecer, as estruturas cerebrais já estão funcionando, já estão alteradas. Então é possível detectar a dor de cabeça antes dela se instalar, como diz a coisa. Se você pensar que vai ter dor de cabeça, já tem que tomar alguma coisa? Essa talvez é uma das maiores dicas agora do Congresso Mundial de Dor de Cabeça, lá em Vancouver, que eu estive lá, é exatamente a gente valorizar esse período, esse momento antes da dor. A gente sempre pensa na enxaqueca, por exemplo, da dor em diante. Mas, na verdade, uma dica muito legal para as pessoas que têm enxaqueca é começarem a se perceber no dia, nas horas antes de iniciar a dor. Porque o organismo ele dá sinais. Ele dá sinais que a dor vem. Que tipo de sinais, Então, doutor existe João? uma estrutura no cérebro chamada hipotálamo. O hipotálamo ele coordena toda a parte de apetite, função até do estresse e de uma série de outras funções. É muito importante o hipotálamo. E o hipotálamo está ativo 48 horas antes, o hipotálamo já está ativo. Então muitas pacientes às vezes fazem uma relação e suas crises são porque comeram determinados alimentos. Chocolate, por exemplo, é um deles. Mas na verdade, com esse estudo a gente compreendeu que você não come chocolate e o chocolate provoca dor, não. Você ter vontade de comer chocolate já é um sinal da doença.
Já é um sinal de que a crise está chegando. Isso é que fez com que as pessoas linkassem determinados alimentos. Então, por exemplo, as pessoas dizem assim, não, é porque eu estava num local com muita luz e isso me provocou uma crise de enxaqueca. Não, essa também. intolerância a cheiros, essa intolerância à luz, essa intolerância a barulho, elas podem começar um dia antes da crise. Então, o senhor recomenda, doutor João, que se você tem esse nível de percepção, de ser capaz de perceber, já tomar um remédio, mas com orientação médica, Isso, né? esse é o ponto. A grande orientação é assim, procure se observar mais. Procure observar e não fique ligado só na dor. Fique ligado no antes da dor. Porque o teu organismo pode te dar vários sinais de que a dor está por vir. E aí você se prepara. No primeiro sinal da dor, você toma um remédio e ela vai embora. Ai, meu Deus. Então... Essa é a ideia. Essa é a ideia. É você atuar de forma inteligente, se conhecendo e fazendo a prevenção da dor que iria vir. Porque uma crise de enxaqueca, uma vez instalada, ela vai durar 3 dias. 3 dias, é verdade. E aí, o que a pessoa Viver faz? 3 dias, ninguém vive. Isso não é vida. 80% das pessoas que têm enxaqueca dizem que a enxaqueca atrapalha a sua vida pessoal, familiar, profissional e social. Então, realmente, se você passa a se conhecer antes, eu acho que a grande novidade, teve uma outra novidade que são os remédios que daqui a pouco a gente vai falar. Daqui a pouco, mas acho que a grande novidade desse Congresso Mundial em Vancouver foi esse trabalho que mostrou esse aspecto. E a gente desviou um pouco o foco da dor para o antes da dor. Questão emocional. Se você conseguir controlar as crises, se você se conhecer e perceber que a dor vem e tratar a dor bem no início, com o passar do tempo o cérebro vai aprendendo que não é mais para fazer dor. Esse é um outro aspecto importante. E as pessoas que têm enxaqueca comumente não fazem isso. Elas fazem, mas a partir de agora vão fazer. Vão fazer. Só tomam remédio quando a dor está forte. Aí tem que viver, enfrentar a dor. Exatamente. Doutor João, o senhor falou em 2 aspectos, que o teste foi feito com uma mulher. Isso. E eu quero saber se as mulheres são mais propensas, principalmente com o passar dos anos, a ter mais dor de cabeça do que os homens. Mas o senhor vai responder já. Outro aspecto que o senhor falou de alimentação. Aqui no Viver Mais, a gente sempre degusta alguma coisa. E hoje quem vai participar do nosso programa é a Valdívia. Valdívia, o que você vai preparar hoje pra gente? Então, Ian, eu vou preparar um cuscuz de tomate seco, queijo Minas e manjericão. Vocês estão falando de dor de cabeça, isso me interessa. E eu quero fazer uma pergunta para o doutor João. Dr. João José, especialista, um dos maiores neurologistas representantes aqui do nosso estado. A gente volta com ele falando sobre como evitar, principalmente, dor de cabeça, que ninguém merece viver com dor de cabeça, Verdade. né, Dr. João José? Então, Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em Movimento. 3224-0909. O Viver Mais está de volta e hoje o nosso convidado é o Dr. João José, neurologista. Nós estamos falando aqui sobre dor de cabeça, que é um problema que afeta, o senhor disse lá no primeiro bloco, mais de 90% das pessoas, né, Dr. João? De qualquer idade, até criança, Dr. João, chega no seu consultório? A Organização Mundial de Saúde, ela fez uma medição, né, recente, publicou, mostrando o seguinte: a humanidade só tem mais do que dor de cabeça, cárie dentária. Sério, doutor depois João? de cárie dentária, o maior problema de saúde da humanidade é dor de cabeça. Doutor João, mas tem que resolver isso, né? O senhor já deu várias orientações lá no primeiro bloco e a seguinte... eu deixei uma pergunta no ar se as mulheres estão mais propensas, porque diz que com a chegada da menopausa isso se intensifica. Então, mulher sofre mais que homem com dor de cabeça? É curioso isso. Na infância e na terceira idade,
mulheres e homens têm praticamente o mesmo percentual de mulheres e homens que têm dor de cabeça. No entanto, por volta dos 30, 40 anos, e é na época mais produtiva da vida, as mulheres chegam até 4 vezes mais dor de cabeça do que os homens. E isso não parece só ser por conta do cromossomo X, né, que determina o sexo. Existem outros fatores que podem interferir para que isso aconteça. Mas é verdade, as mulheres têm muito mais dor de cabeça do que os homens. Bom, a Valdívia está preparando lá um cuscuz e tem muita gente que associa dor de cabeça a cheiros, né? Como o senhor já falou, a alimentação. Cuscuz não dá dor de cabeça não, não pode comer? Então, na verdade, eu diria que assim, os meus pacientes, eu não proíbo que eles comam nada. O senhor libera? Eu libero tudo, porque a minha compreensão é exatamente essa que agora foi confirmada. Você quer comer um doce, aumenta seu apetite, aquilo já é um sintoma da enxaqueca. O aumento do apetite antes da dor é um sintoma da enxaqueca. E aí o que acontece? As pessoas, como a gente já falou, ficam sempre tentando explicar suas dores, né? E isso as acomoda. Porque o que você busca no médico? Você busca essencialmente ter o diagnóstico, saber o que você tem e saber o tratamento, o que você vai fazer com aquilo que você tem. Ora, se você já sabe, entre aspas, que sua dor de cabeça é de menstruação, é de comida, é de bebida, você já tem o diagnóstico, teoricamente. Se você tem um remédio que passa a tua dor, você tem um tratamento também. Então você tem as duas coisas que iria buscar no médico. Essas pessoas vão se acomodando e vão tendo cada vez mais dores de cabeça e quando procuram um médico, a dor já está crônica. Aí o tratamento é mais difícil. Muito mais difícil. Né, então, desde o ano passado, o slogan da nossa campanha do Dia Nacional da Dor de Cabeça é 3 é demais. Se você tem 3 ou mais dores de cabeça por mês, há mais de 3 meses, procure um médico. Você precisa de tratamento. Mesmo que você tenha boas explicações para a sua dor, você deve procurar um médico, porque provavelmente as suas dores de cabeça não são por conta das explicações que você tem, são por conta de cefaleias primárias, como enxaqueca e outras cefaleias que você tem, portanto, uma doença que você tem e você precisa tratar. E aí, esse é o que é o ponto. Se você tratar precocemente, você tem 80% de chance de ficar bem. Era isso que eu ia perguntar, se esses tratamentos estão surtindo efeito, se as pessoas conseguem, mesmo quando já está o problema crônico, se elas conseguem ter uma vida sem dor de cabeça. Então, quando a dor de cabeça já está crônica, isso não é só para dor de cabeça. Todas as doenças, de um modo geral, isso é um conceito que serve para todas as outras doenças. As doenças crônicas, elas são um desafio muito maior do tratamento do que as doenças mais agudas e mais... Então, as pessoas... Esse é talvez uma mensagem que a gente tem que deixar para seus telespectadores, para suas telespectadoras. Não se acomode com suas explicações. Procure um médico precocemente, porque quanto mais cedo você iniciar o tratamento, mais rápido e melhor é a sua resposta ao tratamento. E o número é esse, é 3. Se você tem 3 dores se você tem 3 dores de cabeça quaisquer por mês, quaisquer, mesmo que você tenha explicação, não, essa foi por conta disso, foi por conta daquilo, mesmo assim, se você tem mais de 3 dores de cabeça por mês, há mais de 3 meses, procure um médico, procure um neurologista para fazer um tratamento, porque suas chances de melhorar são muito maiores do que quando ela ficar crônica. E doutor João, tem uma outra participação aqui da Ionara, que tem uma pergunta que também é bem comum. Vamos ouvir. Doutor João, eu nunca tenho dor de cabeça, porém, quando eu bebo, dá aquela dor de cabeça da ressaca. Como fazer para melhorar isso? A dor de cabeça que ocorre depois que a pessoa faz uso de bebida alcoólica, ela pode ser de 2 tipos. Ela pode ser a dor de cabeça da ressaca. Existe, de fato, uma dor de cabeça após o uso abusivo de bebida alcoólica. Essa dor de cabeça, ela pode ser evitada se você, primeiro, não beber tanto, beber menos. E enquanto beber, você beber com bastante líquido, você se hidratar, né? E lembrar que o álcool, ele precisa de glicose, de açúcar, e precisa de água para ser metabolizado. Então, comer algo doce e durante após, o consumo, né? após e beber com bastante líquido, isso diminuiria a chance de você ter
a dor de cabeça Da ressaca. puramente da ressaca. Mas ela dura muito, doutor João? Assim, se durar mais de 24 horas, Então, aí já é um alerta, esse né? Esse é o ponto. Ah. Algumas pessoas têm a dor de cabeça da ressaca puramente. Né? Então, essa dor de cabeça é uma dor de cabeça autolimitada, que cede com analgésicos comuns, às vezes nem precisa de analgésicos. Sim. Muito bem. Um descanso, né? Isso, mas o que ocorre muitas vezes, e eu sou muito procurado por isso, são pacientes que têm enxaqueca e bebem. E o álcool é um fator deflagrador de crise de enxaqueca, sobretudo para aquelas pessoas que não têm a enxaqueca tratada, a doença enxaqueca tratada. As pessoas que têm a doença enxaqueca tratada, elas podem até fazer uso de bebida alcoólica sem ter dor de cabeça. Mas se a pessoa não tem a dor de cabeça tratada, ela quando faz uso de bebida alcoólica, ela tem dores de cabeça muito fortes, e aí uma crise de enxaqueca pode durar até 3 dias. Meu Deus. Entendeu? E aí não é uma dor de cabeça da ressaca, é uma crise de enxaqueca deflagrada pelo uso de bebida alcoólica. Bom, doutor João, vamos agora, antes da gente ir para o terceiro bloco, a Valdívia está lá preparando um cuscuz aqui para o programa e ela tem uma pergunta, né, Valdívia? Qual é mesmo a sua pergunta? Doutor João, aqui com lá sinto dor de cabeça. Não gosto de tomar remédios. O senhor me indicaria algum outro método de melhorar essas dores de cabeça? Se a gente faz ciência, a gente não pode ter limites, né? A gente não pode ser de uma linha só, a gente tem que ver todas as perspectivas. E recentemente a Sociedade Brasileira de Dor de Cabeça, de Cefaleia, reuniu os seus associados para definir quais dessas terapêuticas alternativas seriam benéficas, surtiriam efeito para os pacientes. Então, coincidentemente, eu coordenei esse grupo lá em São Paulo. Lá no Canadá? Lá em São Paulo. E nós fizemos uma revisão extensa sobre tudo. Olha, estudamos florais, estudamos acupuntura, estudamos todas as alternativas que são colocadas. E com base científica, obviamente, né? Porque como a gente tinha que fazer uma recomendação, tinha que ser algo muito científico. E do ponto de vista científico, nós não temos estudos mostrando que essas coisas de fato façam diferença. Qual é a minha conduta em relação aos meus pacientes? Eu não contraindico. O paciente vai fazer acupuntura? Não contraindico. O paciente vai fazer qualquer terapêutica alternativa que lhe dá um bem-estar, que melhora a sua qualidade de vida, que ela tem essa percepção, isso não é contraindicado. Mas é importante dizer para os pacientes que, por exemplo, existem estudos mostrando que isso não faz diferença. Mas dor de cabeça tem cura ou não tem? Então, é uma doença genética, né? Enxaqueca por exemplo, enxaqueca, que é a dor de cabeça que mais incomoda, é uma doença genética, e a maioria delas são assim, são doenças genéticas e hereditárias. Eu até brinco dizendo assim, só tem enxaqueca quem pode, não é quem quer não. Para ter enxaqueca, você tem que ter um código genético, você tem que ter um cérebro predisposto. E isso você herda da família do seu pai, ou da família da sua mãe, ou das duas famílias. Então, nesse sentido, sendo um defeito genético, a medicina não sabe ainda arrumar defeito genético. Então, nesse sentido estrito, você diz que enxaqueca não teria cura no sentido geral. Mas, por exemplo, ontem mesmo eu vi um paciente que ele tinha dores de cabeça praticamente todos os dias da vida. E ele fez um tratamento e atualmente ele tem 1, 2 crises leves por mês. É uma cura. Ele me disse, doutor, eu me sinto curado. E aí eu chamei a atenção, não, você não está curado, você está com uma doença controlada. E isso a gente consegue, o controle da doença, a gente consegue em muitos pacientes, o controle mesmo da doença, e às vezes a gente encontra o paciente 6 anos depois, 5 anos depois, e o paciente diz, doutor, realmente nunca mais eu voltei a ter dor de cabeça como eu tinha daquela época. Então a gente consegue modular a enxaqueca, a gente consegue diminuir o impacto da doença na vida da pessoa. E agora, nesse último congresso, pela primeira vez, alguns tratamentos novos, que são absolutamente diferentes de tudo que a gente tem aí, foram apresentados e toda a comunidade de cientistas
que estuda das dores de cabeça, essa comunidade nós ficamos muito felizes com Já isso. estão aqui esses medicamentos? Então, Já chegaram? Não, esses medicamentos, Não, eles acabaram de ser aprovados nos Estados ainda Unidos. não estão. E devem no ser, consumo. são 4 medicamentos, são os anticorpos monoclonais. Esses medicamentos eles acabaram de ser aprovados nos Estados Unidos. O primeiro deve ser lançado agora em abril, o segundo por volta de julho, agosto, nos Estados Unidos. Ainda não se sabe como é que vai ser o lançamento em outros países. São medicações espetaculares, os resultados são espetaculares, até porque elas são de fácil aplicação. É apenas uma injeção subcutânea em qualquer parte do corpo, uma vez por mês, ou uma vez a cada 3 meses. E os resultados de bloqueio da enxaqueca são impressionantes nos estudos, né? São medicações que devem vir caras. Era isso que eu ia perguntar. A gente se anima, mas por outro lado, o preço dessas a nova medicamentos. tecnologia, a tecnologia envolvida na distribuição dessas drogas é muito cara, mas obviamente que há uma percepção deles próprios, isso foi colocado lá no Congresso, de que se não for acessível à população não tem sentido. Então há uma percepção de que da própria indústria de que o preço não pode ser estratosférico. Há uma ideia de fazer aqui no Brasil e em outros países, chegar ao Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde poder fazer, a exemplo de outros remédios de alto custo, essas medicações entrariam no acervo de medicações de alto custo do Ministério da Saúde, que passaria então a subsidiar esses remédios para as pessoas que têm enxaqueca, usado obviamente dentro dos critérios que são necessários e para pessoas sendo avaliadas por profissionais de saúde. Então, assim, eu acho é uma luz que no fim do túnel, mas né? Mas é uma luz muito forte. Maravilha. Todos nós ficamos muito impressionados com os resultados dos estudos. Que bom saber que vem novidades por aí, né? Doutor João, agora só para a gente encerrar, o senhor falou do preço, realmente o medicamento é caro, mas o senhor fundou o espaço, né, lá no HGE, o Laboratório de Cefaleia. Isso, 27 anos que o nosso ambulatório foi criado. Nós já fizemos mais de 45 mil consultas nesses anos todos. E nós beneficiamos mais de 15 mil pessoas. Infelizmente, os números das cefaleias são números impressionantes, mas assim a gente dá a nossa contribuição. Há também um ambulatório no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina, há um ambulatório de cefaleia, e tem também o nosso ambulatório no Hospital Geral, que é muito simples da pessoa ser atendido. Você vai num posto de saúde e pede para o médico fazer a referência. Então isso vai para a central e a central então agenda a consulta lá no hospital e a pessoa, uma vez estando lá, ela passa a ser seguida, acompanhada lá. Que bom, então tá aí, tem saída sim, não fique com dor de cabeça achando que é o estresse. 3 é demais. 3 é demais, sentiu 3 dores de cabeça, fica a dica aqui do maior especialista no assunto, Dr. João José. Dr. João, muito obrigada, sem dor de cabeça, né? Vamos viver sem dor de cabeça. Muito obrigada por ter vindo ao Viver Mais. Foi um prazer. E a gente volta no próximo bloco, lá com a Valdívia fazendo o cuscuz, tem a dica de cinema da Larissa. A gente volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais está de volta e agora com a Valdívia, que prometeu que ia ensinar a fazer um cuscuz de quê mesmo? O cuscuz é de queijo Minas, tomate seco e manjericão. Como é que deixa a massa fofinha e não ressecada? Me dá essa dica. Então, ó,
A massa ela tem que ficar assim, ó, bem molhadinha, que deixa o cuscuz bem fofinho, uma delícia. E deixa quanto tempo ele ali descansando? Deixa em cerca de 2 minutos, 3 minutos. Rapidinho, né? Rapidinho. Então, minha filha, vamos fazer, chega de conversa. Enquanto você bota aí na forminha, nós temos aqui a Larissa. Nós vamos assistir hoje esse filme, Larissa, degustando um cuscuz e sem dor de cabeça. Qual a dica do filme de hoje? Oi, Ian, a minha dica de filme de hoje é uma animação australiana chamada Mary e Max, Uma Amizade Diferente. O filme se passa na década de 70, onde não existiam celulares e nem computadores. Uma garotinha australiana resolve aleatoriamente pegar um catálogo telefônico, ver o endereço e enviar uma carta para essa pessoa. Essa pessoa acaba sendo um senhor que mora em Nova York. Mary, a garotinha, só não sabia que esse senhor tinha uma condição muito peculiar. Ele apresenta síndrome de Asperger, que é uma condição relacionada ao autismo. A partir daí, o filme vai abordando de uma maneira muito delicada o nascimento de uma amizade muito peculiar. É interessante ver que a garotinha não sabe da condição do Max, que é esse senhor com a síndrome, e apenas com conversas e se relacionando com ele através de cartas, eles vão criando um laço de amizade muito forte que perdura por 20 anos. É um filme realmente muito tocante e emocionante e que conta ainda com a participação nas vozes dos atores Philip Seymour Hoffman e Toni Collette. Eu indico para todo mundo que quer se emocionar esse delicado e tocante filme Mary e Max. E se você gosta de cinema e quer saber mais sobre os filmes, eu te convido a conhecer o meu blog cineenfoco.blogspot.com.br. A gente se vê lá e aqui no Viver Mais. Olha só o cuscuz, a fumacinha já saiu. Agora vamos ao recheio, não é isso, Val? Sim, vamos preparar. Já está pronto o recheio do cuscuz, maravilhoso. E vou colocar em cima do cuscuz. Mas antes de degustar, Val, a gente tem que lembrar aqui para o nosso telespectador que a gente tem as redes sociais. Você pode seguir o Viver Mais, seguir Ian Gomes no Instagram, no Face, o canal no YouTube que você já se inscreveu. Já se inscreveu, né, Val? Sim. Chega de conversa, já comi com os olhos, vamos comer com a boca, né, Val? Nosso cuscuz, olha aí. Viver Mais, delícia. A gente se encontra por aí. Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento.